Sabe, os princípios das relações humanas, eles parecem atemporais, né? Quase óbvios. Parecem. Mas eu tenho a impressão de que na prática nunca foi tão difícil aplicar isso. Hoje a gente tem aqui uma pilha de anotações sobre uma releitura moderna de um clássico Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Uma adaptação para a era digital. Exato. E a questão que a fonte parece investigar é: a gente está usando as ferramentas digitais para construir pontes, como o Carnegie ensinaria, ou para construir mais muros? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A nossa missão aqui é justamente mergulhar nesse paradoxo. Uhum. Numa era que celebra a autopromoção, o post viral, a opinião instantânea, por que esses conselhos de quase um século atrás se tornaram talvez mais cruciais do que nunca? É uma boa pergunta. Vamos explorar algumas ideias centrais do livro e acho que a gente pode começar pela distinção que a fonte faz entre a influência que se conquista e a que é só, emprestada. Gosto dessa distinção. Porque hoje todo mundo quer ser um influenciador, mas o que isso significa de verdade? A fonte já começa, assim, colocando o dedo na ferida. Sim. Carnegie disse, lá em 1936, que o trato social é provavelmente o maior problema que as pessoas enfrentam. Isso ainda soa muito verdadeiro, mas a fonte diz que o jogo ficou, infinitamente mais complexo. Exatamente. A complexidade aumentou, assim, exponencialmente. O texto que a gente analisou usa uma citação do James Thurber, que diz que vivemos numa era em que o equilíbrio está sempre por um fio. E como está? Hoje, cada palavra, cada tweet, cada story, fica tudo arquivado e pode ser investigado. Um passo em falso e a reputação de alguém pode ser destruída. É verdade. E a fonte é categórica nisso. Não existe interação neutra. Toda vez que a gente se comunica, seja online ou offline, a gente deixa a vida de alguém um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. E isso bate de frente com a cultura do eu que domina as redes, né? É a selfie, o recebidos do dia, a vida perfeita no Instagram. Totalmente. E no meio disso tudo, a frase do Carnegie soa quase revolucionária. É possível fazer mais amigos em 2 meses, demonstrando interesse por eles, do que em 2 anos, tentando fazer os outros se interessarem por você. Parece contraintuitivo hoje em dia, né? Totalmente. Como é que essas duas realidades conseguem coexistir no mesmo universo digital? Então, elas representam caminhos opostos. E é aqui que entra a tal da influência emprestada versus a influência conquistada. Certo. A influência emprestada é a da fama, do número de seguidores. A fonte usa o exemplo da Lady Gaga. Com milhões de seguidores, ela podia tuitar sobre um produto e pronto, ele esgotava. Sim, eu lembro disso. É uma influência real, claro, mas é transacional. É como ter um megafone gigante. Entendi. A influência emprestada é ter o megafone, mas não necessariamente ter uma mensagem que conecte de verdade. Mas e essa influência conquistada? Isso me soa como algo bem mais lento, mais difícil de construir. E é. Ela é alcançada quando as pessoas seguem alguém não pelo tamanho do megafone, mas pelo que essa pessoa fez por elas, por quem ela é como pessoa. A base é generosidade, integridade, interesse genuíno. É a diferença brutal entre ter seguidores e ter a confiança das pessoas. E a fonte é clara. Essa é a única forma de influência que dura. A única que gera um impacto real e positivo. Isso me leva a outro ponto que a fonte martela bastante. A ideia de soft skills contra as hard skills. Ah, sim. O mundo corporativo, e até a vida no geral, parece obcecado com as hard skills. O conhecimento técnico, as certificações, aquilo que a gente bota no currículo. Já as soft skills, tipo empatia, escutativa, compaixão, bom, essas são vistas como um bônus. Algo legal de ter, mas não essencial. E a fonte diz que essa visão é um completo retrocesso, um erro de cálculo monumental. As soft skills não são um bônus, elas são o sistema operacional que faz as hard skills rodarem de forma eficaz. Gostei da analogia. O texto cita um livro chamado Derailed, de um autor, Tim Irwin, que é demolidor nesse ponto. Ele analisou a queda de vários CEOs de altíssimo nível, e a causa nunca era a falta de conhecimento técnico,
Eles eram brilhantes nas suas áreas. Então, qual era o problema, se não era técnico? A incapacidade de se conectar com as pessoas, eram gênios em planilhas e péssimos com gente. Nossa, Tinham um excesso de hard skills e um déficit profundo de soft skills. A fonte é clara. Qualquer progresso baseado só em autopromoção e brilhantismo técnico, sem a cola das relações humanas, tá fadado a não durar. essa ideia das soft skills como o motor da influência faz todo sentido. E acho que se conecta diretamente com o primeiro e talvez mais difícil princípio de Carnegie, especialmente hoje em dia. Qual seria? Não critique, não condene, não reclame. Na era digital, onde todo mundo tem um palanque e um microfone, isso parece uma missão quase impossível. E as consequências de falhar nessa missão são imediatas e, o que é pior, muitas vezes permanentes. Tem uma citação do Guy Kawasaki na fonte que é assustadora. Qual é? Ele diz: a tecnologia possibilita acabar com uma rapidez e facilidade do que nunca. Nossa. E os exemplos que a fonte traz são de arrepiar. E não são casos de grandes celebridades, são pessoas comuns. Tem um médico canadense que foi multado em $40 mil por comentários difamatórios no Facebook sobre a mãe da filha dele. $40 mil. Uma fortuna. E nem precisa ser algo tão grave quanto difamação. O jogador de futebol holandês, o Ryan Babel, levou uma multa de 10 mil libras por um tweet que ele provavelmente achou que era só uma piada. O que ele fez? Ele postou uma foto manipulada de um árbitro usando a camisa do time adversário e escreveu: "E dizem que ele é um dos melhores árbitros. Que piada. Uma piada que custou bem caro." E tem os casos de demissão, que a fonte diz serem incontáveis. Cita uma garçonete que reclamou online de uma gorjeta, um funcionário de estádio que criticou o próprio time. E aquele caso de 7 funcionários de um mercado que criaram um grupo secreto no Facebook só para ridicularizar os clientes? Esse é inacreditável. Claro que foram demitidos. O ponto central que a fonte destaca é que esses comentários críticos funcionam como bumerangues invisíveis. Você joga, achando que vai atingir um alvo, mas ele sempre volta para acertar você. Sempre volta. Quando alguém é criticado publicamente, a reação instintiva, quase biológica, é a autodefesa. A pessoa ergue barreiras, se fecha. Qualquer chance de diálogo produtivo morre ali. Criticar pode parecer uma demonstração de força, mas na prática pulveriza sua influência. Mas espere um pouco. E a ideia de, sei lá, falar a verdade ao poder? Ou a necessidade de dar um feedback construtivo? Se a gente nunca criticar, não corremos o risco de criar um ambiente de complacência onde os erros nunca são corrigidos? Sim. Às vezes a crítica não é só justificada, ela é necessária. Essa é a objeção perfeita, e a fonte aborda isso com um dos exemplos históricos mais poderosos que eu já vi envolvendo o Abraham Lincoln. Lincoln. Exato. A gente está no auge da Guerra Civil Americana, logo após a Batalha de Gettysburg. O general Lee, do Exército Confederado, está encurralado. Exército destruído, um rio intransponível nas costas, era a chance de ouro para acabar com a guerra. E Lincoln sabia disso. Ele mandou uma ordem direta para o general Meade. Ataque agora. Exatamente. Mas o Meade hesitou. Ele convocou um conselho de guerra, procrastinou, esperou. E nesse meio tempo, a chuva parou, o rio baixou e o general Lee escapou com o que restou do exército dele. Não acredito. A guerra se arrastou por mais quase 2 anos por causa disso. Eu fico imaginando a fúria do Lincoln. Ele que carregava o peso da nação nas costas, vendo a chance de acabar com aquele massacre escapar pelos dedos. Com certeza. A crítica dele ao Meade seria não só justificada, mas esperada. E ele a fez. Lincoln sentou e escreveu uma carta duríssima para o Meade, dizendo coisas como: "Sua grande oportunidade passou e estou imensamente perturbado por conta disso." Pesado. Uma carta que expressava toda a frustração e decepção dele. Mas aqui vem o detalhe que muda tudo. Lincoln nunca enviou a carta. Como assim? Ela foi encontrada no meio dos papéis dele décadas depois, após a morte dele. Nossa, essa história é incrível. Pensar que ele teve o autocontrole de escrever aquilo tudo para botar a raiva para fora, mas a sabedoria de não enviar é uma aula de liderança. É exatamente isso. Ele entendeu que, embora enviar a carta fosse
lhe dar um alívio momentâneo, ela só ia gerar ressentimento, ia desmoralizar o principal general dele e prejudicar a capacidade dele de liderar no futuro. Faz todo sentido. Ele escolheu engolir a frustração para preservar a relação e a influência, em vez de ganhar uma batalha de palavras e talvez perder a guerra. Ok, a história do Lincoln é fantástica para ilustrar o que não fazer. Mas então, qual é a alternativa? Se a gente evita a crítica, como é que a gente constrói o positivo? A fonte aponta para a humildade e o respeito. E usa um exemplo notável do escritor G.K. Chesterton. Chesterton, certo? Certa vez, o jornal The Times de Londres lançou uma pergunta para um ensaio. Qual é o problema do mundo? Intelectuais da época enviaram textos enormes, super complexos, sobre economia, política. Imagino as teses elaboradas. Mas a resposta do Chesterton foi diferente, não foi? Completamente diferente. Ele enviou uma carta com apenas 2 frases. E o que dizia? Dizia: "Prezados senhores, sou eu. Cordialmente, G.K. Chesterton." Uau! O problema do mundo sou eu. É de uma humildade e uma autoconsciência desconcertantes. E foi essa capacidade de olhar primeiro para si mesmo, de resistir ao impulso de criticar o mundo e, em vez disso, assumir a própria responsabilidade, que se tornou a base da enorme influência dele. Impressionante. Ele conquistou o respeito até dos maiores adversários, como George Bernard Shaw. A influência dele chegou a figuras como C.S. Lewis e Mahatma Gandhi. Nossa. E isso mostra que a verdadeira influência não vem de uma retórica afiada para provar que os outros estão errados, mas de uma elegância que nasce da humildade. Então, o grande paradoxo que a fonte nos apresenta é este. Numa era que nos deu as ferramentas mais poderosas de autopromoção da história, a influência mais duradoura ainda é forjada no silêncio da autocrítica, como Lincoln, e na humildade de admitir as nossas próprias falhas, como o Chesterton. Exatamente. A verdadeira influência digital não é sobre o volume da nossa voz, mas sobre a qualidade da nossa escuta e do nosso silêncio. Perfeito. Os princípios de Carnegie não são uma fórmula mágica para ter mais seguidores. São um guia para construir confiança, uma pessoa de cada vez, seja pessoalmente ou através de uma tela. Confiança. É sempre sobre isso, no fim. E a fonte nos lembra que, no final das contas, os motivos pelos quais agimos são mais importantes do que as ações em si. Isso nos deixa com uma reflexão final. Manda. Antes do próximo post, do próximo e-mail, do próximo comentário impulsivo, o que aconteceria se a pergunta interna mudasse de "o que eu quero dizer com isso?" para "por que eu preciso dizer isso agora?" Boa pergunta. E mais importante, como isso vai fazer a outra pessoa se sentir? Essa pequena pausa, sabe? Essa mudança de perspectiva, talvez seja a soft skill mais poderosa que a gente pode praticar para transformar nossas interações e construir uma influência que realmente vale a pena.